Em Mateus 23, do versículo 1 até o versículo 12. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Amém, irmão? Amém. Vamos, quem puder ficar de pé, fique de pé. Em nome de Jesus. A religião de aparência dos fariseus. Presta bem atenção, irmãos. Aqui é Jesus que está falando. Não é um discípulo, não é um enviado por ele, é ele que está falando. Então nós vamos prestar bem atenção que o Jesus está falando, que é uma religião por aparência. No versículo 1 ele diz: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis e observai-o e fazei-o, mas não proceda em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas filistérios e largas as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e nas primeiras cadeiras das sinagogas, as saudações nas praças, e a serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queiras ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, que está nos céus. Versículo 10. Nem vos chamei mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Palavra do Senhor. Pode se sentar. Olhamos aqui, irmão. Alguém pode dizer: essa palavra é dura, essa palavra tem um aspecto, quem poderá ouvi-lo, quem poderá suportá-lo? Só que a palavra, na verdade, ela desmonta toda a mentira, todo o engano, toda a aparência. Então Jesus aqui, falando abertamente,
para aqueles que viviam de aparência, como nós vemos nos dias de hoje, muitos que se diz cristão e que se diz crente, estão vivendo por aparência e querem ser vistos pelos homens. Nós fomos chamados e estamos diante de Deus para sermos vistos por Deus, agora e para toda a eternidade. Nós não fomos chamados para viver um momento tal como hoje, como o Senhor mesmo diz: hoje eu curo, hoje eu expulso o demônio, amanhã faço, curo enfermidade, e no terceiro dia serei consumado. É exatamente isso que vai acontecer com cada um de nós, irmão. Nós estamos aqui nesta palavra de vida e de poder, para que nós haja a consumação em nós da vida eterna. Mas se nós começarmos a fazer como os fariseus e como os escribas e como muitos que adoram, por isso que quando nós começamos aqui, eu não entendi muito não, até me admirei um pouco, não espantosamente, mas até me admirei, quando o irmão Alan disse: irmão, uma coisa eu vou dizer, eu não quero que me chame de pastor, nem disso, nem daquilo. Exatamente a palavra de Deus agora confirma aqui, ó. O único pastor é Jesus Cristo. Nós somos todos irmãos em Cristo. E nós também não somos pastores, porque nós não fomos chamados para arrebanhar ovelhas. Nós somos ministros do reino de Deus, que administramos aquilo que é do céu aqui na terra. Essa palavra aqui é daquele que veio e voltou para o céu e está em nós, irmão, dando a nós conhecimento do céu, para que nós permaneça no céu, aqui na terra como no céu. Então nós vemos aqui, irmão, que Jesus está criticando, Jesus está aqui falando a verdade, a realidade que estava acontecendo naquele tempo, como está acontecendo hoje, e nós sabemos disso. Pessoas administrando a palavra de Deus para ser visto pelo mundo e pelos homens, pelos políticos, pelas autoridades que perecem, mas pela autoridade que permanece, ele está fora. Ora, Jesus disse: estão sentados na cadeira de Moisés. Está sentado na cadeira de Moisés, estava sentado sobre a lei, como nós estamos sentados sobre a graça e sobre a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém dizer: em quem que vocês estão sentados? Nós estamos sentados na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E caminhamos todo dia no mesmo caminho, na mesma vida, na mesma verdade. E como é que você tem certeza? Jesus Cristo é a minha verdade, é a minha vida, é o meu caminho que me conduz a Deus. Agora, se você faz outra coisa, eu não me importo. Quem tem que se importar é você, não é eu. Então nós, irmão, verdadeiramente, nós estamos no caminho da salvação e da vida eterna. Quem quer, como o Senhor diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas que Espírito? Essa palavra é Espírito e vida, porque Jesus é Espírito e vida, não é? Sim ou não? Sim. E é que nós estamos ouvindo. Então ele diz: eles estão sentados, mas eles põem fardos pesados. Quantas igrejas estão aí pondo fardo pesado em cima das pessoas? Traz o teu salário todo para aqui, porque Deus vai te abençoar se você der todo o salário. Bora, presta atenção, bora o dízimo, bora as ofertas cheias de osso. Ainda tem oferta com osso ainda, que é ossada, que está dentro do teu orçamento. Presta atenção, isso está pondo fardo pesado nas pessoas. A palavra de Deus, irmão, ela não é pesada.
a ninguém, porque ela é salvadora, ela é redentora, ela é que ressuscita nós de entre os mortos, é que nos cura. E que peso tem a cura de cada um de nós? Tem um preço muito caro, porque se não tivermos Jesus, ficará verdadeiramente preso na morte. Essa semana mesmo, uma moça que teve um filho, uma filha de um filho meu, essa menina está hoje com 19 a 20 anos, ela contraiu o vírus e estava grávida de 5 meses. E foi incubada, essas coisas aí que verdadeiramente tem que fazer. Morreu a criança, tiraram a criança e ela morreu também. A filha ficou desesperada, porque há pouco mais de 6 meses tinha morrido a avó, também o mesmo caso. Então nós vemos aqui, irmão, que não é porque aquela mulher estava grávida que ela não morreu. Como a irmã falou, que certa doença, de uns 5 anos, aquelas pessoas não passam de 5 anos. Aí alguém diz, mas como é que você já tem esses anos todos? É porque você, irmã, é um testemunho vivo do Senhor. Aconteça o que acontecer, pode acontecer as piores coisas dentro do sistema humano e da ciência humana e da medicina humana, mas maior é a de Deus, que está em cada um de nós, irmão. Está escrito o quê? Maior é o que está em nós todos, do que o que está no mundo, irmão. Amém, igreja? Então a palavra de Deus, ela verdadeiramente garante que maior é o que está em nós. E como é maior, também é melhor. Não é melhor, irmão? Sim ou não? Graças a Deus que nós temos quem pode nos socorrer. Ah, mas está acontecendo. Às vezes as pessoas pensam que as pessoas que estão no mundo não acontece nada, né, irmão? Eles estão tudo. Ah, porque o cara tem dinheiro, também não acontece nada. Está muito enganado. O mundo, é como o Senhor diz, é perverso, é cruel para com todos. Ele não faz também exceção de pessoa. Como não faz também exceção de pessoa porque você é cristão, não tentar você. Vai, irmão, quantas tentações. Vem por pensamento, vem por vontade. Vem, irmão, nós sabemos disso. Mas maior é o que está em nós. Porque as tentações, elas vão. E ele permanece em nós. Aleluia. Essa é a palavra da vida. E se há vida, essa palavra permanece em nós. Porque nós somos constituídos por ela. E nela e para ela. Amém, igreja? Essa é a verdade. Não mudamos, não vamos mudar a direção, porque a direção é de um só, Jesus Cristo, para com Deus. Então é o Deus vivo nosso. Ora, nós vemos aqui que ele diz, bota fardo pesado nas pessoas, mas eles nem com o dedo, eles verdadeiramente põem um dedo naquele negócio, mas bota jugo pesadíssimo nas pessoas, dizendo que você só vai ser abençoado que vou por ali. E isso não é verdade. A Bíblia nos confirma, a palavra de Deus nos confirma que nós já somos abençoados. Que nós já temos as bênçãos de Deus em todo o tempo. Então ele diz aqui, no versículo 4, porque há tão fardos pesados e difícil de suportar e põe sobre os ombros dos homens, eles mesmos, porém, nem com o dedo querem mover. Aí, mas ele diz que tudo que eles falar, ele está dizendo tudo que eles falar da lei, tudo que for falado das escrituras, é para nós dar ouvido, mas não praticar o que eles praticam. Porque verdadeiramente, irmão, eu não concordava muito lá no início, quando Paulo
O apóstolo Paulo diz claramente que não importa como o evangelho seja anunciado, seja pregado, seja por contenda, por inveja, por ganância, por ambição. Eu não concordava muito bem com isso, não. Mas com o tempo a gente vai concordando. Por quê? Porque às vezes você entra numa congregação que lá estão pregando a palavra de Deus por ambição. E você aceitou ali a Jesus, não aceitou aquilo que ele está fazendo, aceitou a Jesus. Presta bem atenção. E com o tempo, você vai ficar sabendo da verdade e você vai sair daquele lugar. Sai ou não sai? Sai ou não sai, irmão Érico? Sai, porque eu saí, vocês também saíram. Bem-aventurado aquele que estiver num lugar que verdadeiramente é dado a palavra da verdade, da justiça, com o único interesse de todos nós ir como irmão para a casa do Pai. Amém, igreja? Porque eu e a Isabel e a Ingrid, nós aceitamos a Jesus nesses lugares que as pessoas queriam ser mais do que os outros. E a palavra de Deus diz: todos vós sois irmãos. Olha que maravilha! Nós somos dessa família, nós somos desse Pai, nós somos desse Deus, nós somos dessa vida. Ninguém, coisa nenhuma, pode tirar de nós esse privilégio de ser. Quem pode tirar? Nada. A fome, a sede, a doença, a tentação, nada, irmão. Nem de cima, nem de baixo, nem do lado. Por mais que oprima, nós sairemos como vencedor. A irmã mesmo estava falando aqui, e aquela enfermeira falando aquilo, e a irmã disse: dentro desse período tive 2 filhos maravilhosos. Maravilha! Isso é Deus, irmão. É Deus. Porque se não tivesse, já tinha morrido igual aquela outra há muito tempo. É exatamente isso, irmão. Porque maior é em quem você crê. E você começa a ver que o seu filho hoje a minha filha, com 52 anos, aceitou a Jesus. Eu estou numa alegria muito grande, irmão. Ela é a segunda dos 4 que verdadeiramente aceitou a Jesus. E que se eu dissesse, se alguém dissesse, ela vai aceitar Jesus, não dava para acreditar. Não dava para acreditar, mas dá para acreditar porque nós oramos pela nossa família, pelos nossos, de perto e de longe, e o Senhor faz a obra. Aleluia! Isso é que nós ficamos alegres, irmão. Como um dia, o pai carnal da irmã Isabel, que o Senhor disse que aqui ninguém deve chamar ninguém de pai aqui na terra. Então ele disse, ele tinha ligado para Isabel e conversou comigo dizendo: eu sou o homem mais feliz da face da terra, porque o último filho que aceitou a Jesus, e ele foi lá no batismo dele, e ele foi tudo lá, não foi, Isabel? E quando ele partiu daqui, o filho dele mais velho já partiu. Ele ficou num contentamento tremendo, porque sabia para onde ele ia, irmão. Isso é maravilhoso. Então nós vemos aqui que eu também estou muito contente com o Senhor, não só porque a minha filha aceitou a Jesus, é porque nós verdadeiramente estamos no caminho certo. E com certeza o Senhor vai derramar bênção sobre bênção, medida sobre medida, sobre cada um de nós. É só nós confiarmos. Esperamos. Não precisamos nós se desesperar de coisa nenhuma. Confiar. Como o Senhor diz, não turbeie os vossos corações. Então, e cada dia se livrar dessa coja que vive de aparência. Pastores porque ganha salário, não sei o quê. Coitado deles. Porque aonde é que está escrito aqui na Bíblia que é preciso cobrar salário?
Quem vemos desde o princípio? Os apóstolos, os ministros do reino de Deus, como Paulo e outros, cobrando alguma coisa. Não, era tudo de graça. Paulo mesmo declara, com essas mãos eu ganhei o que era suficiente para o meu sustento e para os que estavam comigo. E não deixei de anunciar o reino de Deus. É isso aí, irmão. É essa a verdade. Como o irmão Alan trabalha, como eu trabalho, como todos vocês trabalham, mas não podemos deixar de adorar o nosso Deus, porque sabemos que Ele é vivo e dá a vida a cada um de nós e o sustento. Amém, igreja? Então ele está dizendo aqui, olha, não se mistura com esse povo, querendo ser visto pelos políticos. Não, eu estou do lado do Bolsonaro, ou do Abacemado, estou ali, porque ele é presidente da República. Ele não é nada, irmão. Ele está lá por 4 anos. E talvez pode tirar ele até antes disso. Mas nós estamos com Jesus Cristo hoje e para toda a eternidade da nossa existência. É esse que nós temos que estar juntos. Não com aquele, ou com aquele outro que diz, não, mas ele tem 100 mil igrejas no Brasil. Ele pode ter todas elas, eu não estou nem aí. Nós não estamos nem aí. Porque nós estamos com Jesus Cristo. É o nosso caminho de verdade, de amor e de justiça. Então ele continua dizendo aqui, irmão. Presta bem atenção. Vamos lá. Ele diz: ama os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Aqui não, irmão. Nós, como os primeiros, nós sentamos lá atrás dos últimos. E esse pessoal aqui é assim. E quando vai pregar a palavra de Deus em algum lugar, já sabe, tem que pagar X. Cantar um louvor, então, tem que pagar X. É tudo pago, porque é para Deus, o Deus do ventre deles, como do ventre dos fariseus e dos escribas. Essa é a verdade que Jesus está falando com cada um de nós. Não queira a riqueza que perece, mas as que permanecem para sempre. E aí ele continua dizendo aqui, ó, vós, porém, não queira ser chamado de rabino. Pô, tem pessoas que adoram ser chamado de pastora. Você chama de... Ele se incha todinho, cara. Parece que ele é alguma... Só porque chamou de pastor. E quando fala, meu pastor, então... Mas até aqueles peru que levantam o rabo assim, fica aqueles pavão que fica todo inchado. E o Senhor, sabe por que isso, irmão? Porque não dá ouvido à palavra. Porque se der ouvido à palavra, ele não vai fazer isso. Ele nem quer que seja. Vê se o Alan quer ser que se chama pastor Alan, o rapaz, sou teu irmão. Assim que ele fala, o rapaz, eu sou teu irmão. Não fica me chamando de pastor, porque o único pastor é Jesus Cristo, é o pastor das nossas vidas. Então, verdadeiramente, irmão, é isso que nós precisamos entender. É simples. E por causa de ser simples, é que se torna complicado, porque o ser humano gosta das coisas complicadas, das coisas difíceis. Ele quer fazer alguma coisa que é para dizer, eu fiz. Era difícil, mas eu fiz. As coisas de Deus é sem complicação. Como ele está dizendo aqui, ó. Vós, porém, não queira ser chamado de rabino, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. É Jesus que está dizendo isso aqui, irmão. Não foi Paulo que falou, não foi Pedro que falou, não foi outro discípulo. É Jesus que está falando para cada um de nós. Presta bem atenção. Vocês são todos irmãos, gerados no mesmo espírito, na mesma vontade, no mesmo querer de meu Pai. Então ele diz aqui, vamos lá, continuando. Ele diz: e a ninguém na terra chamei de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Ele está dizendo, ué, mas por que ele está dizendo que não chame? Porque ele está falando aqui, irmão, de um Pai espiritual, de um Pai da vida. Só há um Pai da vida.
que é o Senhor. Não existe outro pai. Não, mas o meu pai me deu vida. Uma vírgula. Um certo homem começou a dizer: os filhos que eu tenho, alguém disse para ele: os filhos que você tem foi Deus que gerou. Não, quem gerou foi eu. Eu que gerei os meus filhos como eu queria. Até que um certo dia a mulher ficou grávida outra vez. E foi gerado um filho como ele queria. Nasceu um pedaço de carne. Porque quando é gerado por Deus, traz o sopro da vida. Mas quando é gerado pelo homem, é um pedaço de carne. Ele não tem vida para dar a ninguém. Qual é o homem que tem vida para dar a alguém? Para dar a outro? No ventre de uma mulher. Qual é o homem que tem vida para dar uma vida no ventre de uma mulher? Você, o que é gerado no ventre de uma mulher e tem vida, foi concedido por Deus. Por isso que é um milagre de Deus para aquela mulher. E aquela mulher que rejeita aquele filho ou aquela filha, ele está rejeitando as bem-aventuranças de Deus para com ela. Porque ele pensa que foi aquele homem que gerou alguma coisa. Gerou qualquer coisa nenhuma. Então nós vemos aqui, mas precisou do homem para ser. Porque também assim Deus o permitiu. Amém, igreja? Porque nós vemos quando Maria. Agora me diga uma coisa, irmão, eu vou perguntar a você. Jesus era judeu? Jesus era judeu? Não. Não, ele não nasceu de José. Ele nasceu do... Quem era o pai de Jesus? Ele nasceu do céu. Ele nasceu em espírito e verdade. Ele não era judeu. Jesus não é judeu, irmão. Se ele fosse judeu, ele verdadeiramente tinha negado o Senhor. Os judeus negaram ao Senhor. Jesus não é judeu. Ele é de Deus. Ele desceu do céu. Gerou no ventre de Maria, sem o contato de José. Porque se ele nasce de Maria e José, ele nascia carne, da natureza humana. Por isso que Jesus tomou a natureza humana sobre ele. Porque ele não tinha a natureza humana. Tinha? Não tinha. Por isso que ele tomou sobre ele a natureza humana, para a salvação. Porque homem nenhum. Por que Deus não escolheu nenhum homem na face da terra para ser o seu filho? Exatamente porque, e Jesus todo o tempo, ele diz no Evangelho, o filho do homem. O filho do homem. Ele não fala o filho da natureza humana, nem o filho da Maria. Ele fala o filho do homem. Então nós vemos aqui que Jesus está falando exatamente isso aqui. A natureza humana, ela é caída e ela cai em toda circunstância. Só estando levantado na verdade de Deus. E no amor de Deus. E no perdão de Deus. E somos guardados, como foi dito aqui, estando dormindo, estando em pé, estando sentado, estando almoçando, estando jantando. Nós somos de Deus em todo o tempo. E estamos no amor dele. É preciso que nós se liguem nessa verdade. Então ele diz aqui, versículo 10: nem vos chamei mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Está vendo aqui? Se fosse outro que estivesse dizendo isso, verdadeiramente podia surgir dúvida, mas é o próprio Cristo que está falando isso aqui. Para os seus discípulos, quer dizer, para nós que seguimos e para todos. Então ele diz, olha, e o maior dentre vós será o vosso servo. E Jesus sendo o maior, ele em todo o tempo estava servindo os seus discípulos, como está servindo a cada um de nós. Está ou não está, irmão? Todo o tempo ele está servindo a nós. E por que nós não vamos servir os outros? Hã? Não. O irmão disse que ia fazer isso, e agora o meu irmão não faz, eu vou lá e passo. Porque ele não vai deixar de ser meu irmão, porque não fez.
Mas eu vou e passo. E continuamos sendo irmãos. Da mesma verdade, do mesmo amor. Não tem ninguém menor do que um outro. É como Jesus mesmo disse, que aquele nascido de mulher, João Batista, nunca, nenhum outro nascido de mulher foi maior do que João Batista. Mas, ele disse, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Aí você diz, ué, por quê? Porque João Batista não era filho de Deus. E nós somos em Cristo Jesus. Então somos maior. Quem é maior? São os filhos ou os servos? Não os filhos. Os maiores são os filhos. Pode aparecer quem for. O filho da irmã Érica é maior dela. Todos os filhos são maiores. Todos os filhos nossos são maiores do que qualquer outro. É o que o Senhor está dizendo aqui, ó. Presta bem atenção. No versículo 12. E o que a si mesmo se exalta. Olha, tem muitas pessoas nessa posição aqui, se exaltando, achando que a sabedoria, a esperteza dele, da natureza humana, faz parte do reino de Deus. Não faz parte não. Pode esquecer toda a sabedoria que você tem e toda a inteligência terrena, porque ela não vai conduzir nenhum de nós à eternidade. Aí você diz, por quê, irmão? Porque o Senhor nos fez uma nova criatura em espírito e em verdade para entrarmos no reino de Deus. Nós só entramos com a bagagem que é de lá, com a verdade, porque todo homem na face da terra é mentiroso, todo homem é enganador, todo homem é corrupto na face da terra. Se não é por ali, é por lá. Se não é por lá, é por aqui. Se não é por aqui, é por aqui. E é ele, em volta dele mesmo, dos pensamentos e das vontades. Por isso que quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento na lei, ele disse, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Tem uma doutrina aí que diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a verdade é amar a Deus de todo o teu coração. Isso é a verdade da lei. E amar o próximo como a si mesmo. O que você não quer de mal para você, o que você não quer de ruim para você, você também não quer para o teu próximo. Não, eu quero que ele se exploda. Não, não é assim. Na lei que nós estamos em Cristo Jesus, é amar o próximo como a nós mesmos. É o que você quer, o que você deseja, também para com o teu irmão, para com a tua irmã, para com o teu vizinho. Ah, irmão, mas acontece que o meu vizinho lá, só Jesus. Pois é, Jesus está em você. Então, é para você suportar, irmão. Amém, irmão? Amém. É só Jesus, claro. É só Jesus mesmo. Você está lá, você é de Jesus, você conhece, você tem um temperamento fiel, puro, santo, porque ele diz, seja santo, porque eu sou santo. Então ele diz, olha, e aquele que se humilhar será exaltado. Não é verdade, irmão? Quanto mais nós baixamos a nossa guarda, quanto mais nós reconhecemos que nós não podemos nada a não ser com Ele e por Ele, isso Ele vai exaltar a nós. Não, mas eu quero isso, porque o meu Deus é o Deus do ouro e da prata, eu tenho que ter, porque o meu vizinho lá, ele é ímpio, e tem isso, e tem aquilo. Ele tem o que tiver, irmão. Ei, ele tem o que ele
estiver, não me interessa por onde é que está entrando a riqueza, ou que está entrando todo aquele poderio, não me interessa. O que me interessa é o que nós temos em Deus, Cristo. Amém, igreja? Fica com essa palavra, irmão. E verdadeiramente vamos seguir, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Vamos ficar de pé.